Olá, pessoas! E hoje a gente vai falar sobre os ventos, ar em movimento. Até rimou, né? Então, esse vento, gente, você pode perceber que em dias quentes, ao soprar e tocar nossa pele, a gente sente uma boa sensação. Porém, em dias frios, a gente não sente uma sensação tão boa assim, não é mesmo? E aí vocês podem se perguntar, mas professora, como é que se formam os ventos? Então, deixa eu explicar para vocês. O ar quente se expande e se torna menos denso, deslocando-se para as camadas superiores da atmosfera. À medida que ele sobe, forma-se no local uma zona de baixa pressão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui. À medida que ele sobe, vai formar aqui o que a gente chama zona de baixa pressão. Então, o ar mais frio e, consequentemente, mais denso que está acima, em regiões com pressão atmosférica maior, aqui, do que a área formada, desce e ocupa o lugar onde estava o ar quente, empurrando esse ar menos denso e mais leve para cima. Então, essa movimentação em que o ar frio presente em regiões de alta pressão desloca-se para regiões de baixa pressão é o que a gente chama de correntes de convecção. E essas correntes de convecção, elas só são interrompidas quando há um equilíbrio de pressão, ou seja, quando esse equilíbrio ele é atingido. Mas aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de vento. Então, os ventos eles sopram de áreas de alta pressão atmosférica para áreas de baixa pressão atmosférica. Então, quanto maior for a diferença de pressão entre as áreas, maior será a velocidade dos ventos. E vocês podem perceber também que os ventos eles não são todos semelhantes, não. E a gente vai diferenciá-los. O primeiro que eu vou falar aqui são os ventos alísios. E os ventos alísios são aqueles na qual as variações de pressão formadas em virtude das mudanças na temperatura do ar, ele acontece da seguinte forma. Eles saem dos trópicos e se dirigem ao Equador. É aqui, ó. Eles vão sair dos trópicos e se dirigir ao Equador. Então, esses vão ser os ventos que a gente vai chamar de alísios. E eles têm características de serem constantes, de soprarem mais próximos à superfície e serem quentes, fazendo com que a água evapore, o que os torna úmido e, a partir de então, provoca as chuvas. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os ventos contralísios, que são aqueles que se deslocam do Equador para os trópicos, ou seja, eles vão se deslocar do Equador para os trópicos. Então, esses ventos contralísios, eles são frios e eles levam o ar seco para as zonas tropicais, evitando a formação das nuvens. Em virtude disso, muitas vezes, gente, as chuvas elas tornam-se raras e a incidência do sol é maior por onde passam. Vou falar para vocês um pouquinho sobre as brisas. O que são brisas? A brisa, gente, prestem atenção. Quando vamos à praia, a gente pode notar a existência de um vento fraco e constante que em determinados momentos do dia ele sopra seguindo para o mar, mas ele altera o seu sentido ao anoitecer. Esse vento é o que a gente chama de brisa. E o que eu vou explicar para vocês primeiro aqui é a brisa marítima. A brisa marítima, gente, ela ocorre da seguinte forma. O ar localizado sobre o mar, mais frio e denso, esse aqui, ele flui para ocupar o lugar onde estava o ar quente, formando uma corrente de ar do mar para a terra. E isso é o que a gente vai chamar de brisa marítima. E a brisa terrestre? A brisa terrestre, gente, ela é da seguinte forma. Ocorre uma inversão no fluxo do ar, pois o ar que está sobre o mar passa a apresentar menor pressão, subindo e dando lugar ao ar continental mais frio. Então, o sentido da corrente que se forma da terra para o mar é o que a gente vai chamar de brisa terrestre. E aqui,
a brisa do vale. A brisa do vale, ela ocorre da seguinte forma. No topo da montanha, ela sofre maior aquecimento do que o vale, criando uma zona de baixa pressão. E isso faz com que o ar mais frio e mais denso do vale seja direcionado para cima, deslocando-se pelas encostas das montanhas. E isso é o que a gente vai chamar de brisa do vale. E aqui é a brisa da montanha. Ela ocorre da seguinte forma. O ar mais frio, ele tende então a descer as encostas. Aqui. Ele tende a descer essas encostas da montanha em direção ao vale, formando o que a gente vai chamar de brisa da montanha. E agora a gente vai falar um pouco sobre as monções. As monções, que são ventos típicos da região sul e sudeste da Ásia, que de forma sazonal, eles mudam sua direção, podendo causar períodos de intensas chuvas ou de secas rigorosas, gente. E o primeiro que a gente vai falar aqui é a monção marítima, que durante o verão, em grandes proporções, o continente ele se aquece mais rápido do que o oceano. E isso forma o que a gente chama de uma zona de baixa pressão no continente e uma alta pressão no oceano. Em virtude disso, o ar úmido do oceano ele se desloca rapidamente para o continente, onde sobe e produz grandes nuvens de intensas chuvas. E isso é o que a gente vai chamar de monção marítima. E aqui a monção terrestre. Ela ocorre, gente, por exemplo, quando no inverno os oceanos eles demoram mais tempo para perder seu calor ao continente, de modo que há um acúmulo de ar mais denso no continente. Esse ar ele se desloca para os oceanos e leva consigo a umidade presente no continente. Como resultado, ocorre um período, gente, de intensas secas. E isso é o que a gente chama de monção terrestre. E aqui, os ventos ciclônicos. Os ventos ciclônicos, gente, eles ocorrem quando o ar ele se desloca em grande velocidade em torno de zonas de alta pressão ou de baixa pressão atmosférica. E a partir de então, forma o que a gente vai chamar lá de redemoinhos. E aí, quando o ar gira em um centro de baixa pressão, o ar quente da superfície ele sobe e formando movimentos em espiral e em alta velocidade. Então, esse tipo de vento ele é chamado de ciclone. Então, vocês vão ver aqui. E o furacão, que ele é formado por um vento ciclônico nos oceanos tropicais e ele pode ter diversas definições, de acordo com a sua localização do planeta, né? E a partir de então, a velocidade, gente, desse furacão, ele pode ultrapassar 100 km por hora e pode chegar a centenas de quilômetros de diâmetro durante vários dias. E ele pode se deslocar e percorrer muitos quilômetros, porém, ele perde força ao chegar ao continente. E a partir de então, ele vai desaparecendo gradualmente. E nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje.